Salve pessoal, vamos começar hoje mais uma aula de revisão e o tema de hoje vão ser as hérnias de parede abdominal, tá? E esse é um tema que todo cirurgião fica muito à vontade de falar porque em conjunto com as colicistectomias, as hernioplastias ou as herniorafias, tá? São um grande ganha-pão de todo cirurgião geral. Quem já foi no centro cirúrgico sabe bem o que é, tá? A gente olha para o quadro e sempre tem lá uma hernioplastia, é um procedimento que nunca está sempre ali, né? Nunca pode faltar, tá? Num centro cirúrgico que se preze, tá? Num hospital que se preze, tá? E sempre que a gente se propõe a estudar a região inguinal, não só a região inguinal, como todas as hérnias de parede abdominal, isso necessariamente requer um estudo intenso, tá? E bem detalhado da anatomia da região. Tá? A anatomia da região inguinal, que é uma das coisas, um dos temas mais complexos de todos e ao mesmo tempo um dos mais interessantes. Ao final da aula a gente vai ver que isso, depois de sedimentado, fica muito gostoso de estudar e tudo fica fácil, tá? Inclusive a classificação e todas as técnicas de correção de hérnia, tá bom? Não só a hérnia inguinal, como a femoral, as hérnias incisionais e tudo mais, tá? Começando então, a gente começa com a anatomia propriamente dita da região, tá? Que é muito complexa. As cirurgias de hérnia são conhecidas como a cirurgia do R1, tá? Não por descaso, e sim pela prevalência dessa doença. É uma das doenças, né, a hérnia, mais prevalentes de todas, e por isso, e além disso, né, por também ser uma complicação que a correção cirúrgica não tem grandes riscos de vida, por exemplo, a não ser complicações como dor e tudo mais, tá? Acaba sendo a cirurgia que a gente deixa para o R1. Tá? Mas isso é uma tremenda injustiça, porque a complexidade da região inguinal dá de 1000 a 0 da complexidade, por exemplo, da anatomia da região da vesícula biliar, tá? A anatomia do fígado propriamente dita. 1000 a 0, porque aqui passam nervos, músculos, estruturas, inserções musculares, tá? Vasos, plexos venosos, tá? Fáscias, aponeuroses. Gente, isso é muito complicado. Só que a gente vai ver que com o apanhado geral e estudando de forma organizada, a gente vai entender tudo bem tranquilamente, beleza? E como é que a gente faz esse estudo? A gente vai começar sempre assim, de fora para dentro, tá? Da região mais superficial para a mais interna de todas. A gente vai passando por todas as camadas, pele, subcutâneo, aponeurose, os músculos, a face, até chegar no peritônio, para poder determinar ali, delimitar toda a região inguinal. Combinado? E a gente começa pela pele. Da pele, a gente disseca, né? Obviamente, né? Rebatendo a pele, a gente já cai no subcutâneo. E logo no subcutâneo já começa a complicar, porque você pensa assim, subcutâneo é gordura, né? Tecido gorduroso ali, tecido celular subcutâneo. Se é bobeira não tem nada. Só que o próprio subcutâneo ele é dividido em 3. Por quê? Porque nele correm 2 fáscias. Tá? A parte mais superficial tem o subcutâneo, logo abaixo tem a chamada face de Camper, tá? E abaixo dela a face de Scarpa, que é a mais conhecida de todas. E isso divide o subcutâneo em 3, né, em 3 alturas, por assim dizer, tá bom? A região mais profunda, a média e a superficial. A face de Camper é um aglomerado ali, uma organização do tecido conjuntivo frouxo, que é um pouco mais fino, um pouco mais delgada do que a da Scarpa. E a maioria dos pacientes a gente nem identifica na hora da cirurgia. A de Scarpa não, dá para ver bem. Inclusive tem alguns pacientes que têm a face de Scarpa tão densa, mas tão densa, tá? Lembrando que é uma organização de tecido conjuntivo frouxo, mas ela está tão densa que às vezes a gente até confunde com a aponeurose, tá? A aponeurose é essa que vem logo abaixo, tá? Do tecido subcutâneo, a gente vai ver qual é. Beleza? E por que estudar essas 2 faces? O que elas dividem? Assim, a face de Camper ela não divide muita coisa. Mas a face de Scarpa, ela é um detalhe anatômico importante porque ela, em continuidade com a bolsa escrotal, ela vai virar a tal da dartos, beleza? Que a gente vai ver ter uma importância maior quando a gente estuda a anatomia da região genital. A gente vai ver numa aula posterior aqui, beleza? E descendo, passamos então pele, tecido celular subcutâneo, dividido em face de Camper, face de Scarpa. Chegamos na primeira estrutura muscular, que qual é? Pessoal, a primeira estrutura muscular é o músculo oblíquo externo. Só que quando a gente está operando uma hérnia, quando a gente está fazendo uma hernioplastia, que a gente faz a incisão na região inguinal, a gente não vê músculo. A gente vê uma coisa branca assim. Sabe o que é aquilo? É a aponeurose do músculo oblíquo externo. Então a primeira estrutura muscular que a gente vê não é um músculo propriamente dito. É uma aponeurose.
E aí já é importante nesse momento aqui da aula a gente definir bem duas coisas, uma diferença muito importante entre fáscia e aponeurose. Às vezes parece a mesma coisa, mas não é. A fáscia, como eu já disse, é uma organização de tecido conjuntivo frouxo, que ela vai dividir, né, basicamente delimitar algumas estruturas. No caso subcutâneo, ela divide o subcutâneo em profundo e superficial, só que na musculatura ela vai basicamente revestir músculos e separar compartimentos musculares. Por exemplo, uma determinada fáscia pode separar um compartimento anterior de musculatura da perna do compartimento posterior, sem que tenha qualquer resistência, porque é um tecido conjuntivo frouxo. Já a aponeurose não. A aponeurose ela é constituída por tecido conjuntivo denso, tá? E por isso ela é resistente, tá bom? A aponeurose, assim, por outra forma de falar, ela é basicamente um tendão muscular chato, plano. Você pega o tendão de um músculo, estica ele todinho assim e coloca em algum lugar, em alguma estrutura óssea, alguma inserção óssea. É uma aponeurose, tá? Não é à toa que a gente utiliza a aponeurose para fechar, para fazer reforço, tá, de parede abdominal que tem hérnia, tá bom? E aí já definimos bem a diferença, tá? E aí a gente entra nessa primeira camada muscular, que é a aponeurose do músculo oblíquo externo, tá? Então o primeiro músculo é o oblíquo externo. Logo abaixo dele, a gente já tem um outro músculo, que é o similar a ele, que é o músculo oblíquo, que está dentro do externo e interno, beleza? É bem simples, tá? Só que a gente vai estudar essas camadas um pouquinho mais detalhado, olhando bem assim de cara para eles, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, aqui está a região inguinal, aqui está o funículo espermático, tá? E aqui a gente vê que essa parte branca aqui, ó, é a aponeurose do oblíquo externo. Importante diferenciar de uma das primeiras faces, tá? Que é mais importante que a face de Scarpa, a face de Camper, tá? Que é essa face aqui, ó, a fáscia transversalis, tá bom? Que é uma das estruturas mais importantes e é justamente essa região de fraqueza, porque fáscia é fraca, ela é frouxa, tá? E é nessa região de fraqueza da face transversalis que a gente vai ter todas as hérnias inguinais ditas diretas. Mais para frente a gente vai ver como que é isso, tá bom? Então a gente definiu bem aqui e aqui o nervinho correndo junto aqui, que é o ilho inguinal. Mais tarde a gente vai diferenciar os nervos também, tá bom? E vamos lá, e a gente vai estudar sempre por planos, tá? Definindo bem cada um, para a gente não esquecer de nenhum, tá bom? Ó, colocamos aqui os planinhos, tá? Pele, subcutâneo, depois as 3 camadas musculares, tá? Depois da última camada muscular, a tal da face transversalis, abaixo dela gordura pré-peritoneal, por último, se está na frente do peritônio, peritônio, beleza? Então vamos lá, a primeira estrutura muscular é a aponeurose do oblíquo externo. Tá, mas vamos pensar assim, músculo oblíquo externo, tá? A gente pode ver ele aqui, ó. Ele fica bem dividido aqui, você vê que essa face aqui, toda essa região branca que fica aqui na frente, tá, da parede abdominal, e ela reveste praticamente, fica na frente de todo o reto abdominal. E quando a gente faz a incisão inguinal, que fica mais ou menos nessa região aqui, onde eu estou apontando, a primeira coisa que a gente encontra é a face. E tá aqui, ó, bem branquinha, tá? Quando a gente incisa ela, tá, a gente vai cair sim no músculo, que vai ser o oblíquo interno. Beleza? E é bacana também a gente ver aqui que no canal inguinal em si, os músculos, né, as 3 camadas musculares formando ele. Aqui mais para frente, tá, o músculo oblíquo externo, tá bom? Mais por dentro o funículo espermático com o músculo cremaster. A gente vai ver depois qual desses 3 músculos aqui que vai dar origem ao cremaster. O músculo oblíquo interno, o músculo transverso e olha ela aqui, ó, a face transversalis, beleza? E por aí vai. Pessoal, abaixo da aponeurose do oblíquo externo vai estar, já falamos, o músculo oblíquo interno. Ó, se a gente olhar aqui bem essa figurinha, ó, o autor aqui, ele seccionou a aponeurose do oblíquo externo, rebateu uma aqui para o ladinho e jogou a outra para lá. Tá aqui, músculo oblíquo interno. Beleza? Você vê que ele não é mais aponeurose. E que nessa região aqui, que a gente vai fazer a incisão, a gente já encontra ele. Olha ela aqui. Já cai em cima do músculo. E por ele vão passar também algumas estruturas nervosas que a gente vai ver um pouco mais para frente. Beleza? Então, revisando. Pele, face de Camper do subcutâneo, face de Scarpa, aponeurose do oblíquo externo, depois músculo oblíquo interno, depois do músculo oblíquo interno é aquele que a gente não falou ainda.
músculo transverso do abdômen. Como é que a gente rebate ele aqui? Cortou para um lado, cortou para o outro, rebateu o reto abdominal para cima. Olha ele aqui. Ele é bem menor do que eles, tá? O músculo transverso abdominal, ele não pega essa parte medial aqui da parede abdominal e fica bem no cantinho. E aí ele fica aqui, ó. Quase que a gente não consegue vê-lo. E ele se insere formando um tendão aqui bem no tubérculo púbico, aqui perto da sínfise púbica, até formar essa região inguinal. Tá beleza? Vimos as 3 camadas. E aí agora a gente vai ver, justamente desses 2 últimos músculos, a tal da inserção deles que eu mencionei rápido. Tá? O músculo oblíquo interno, que é esse que a gente está vendo aqui, o oblíquo externo ele foi rebatido. Tá? Olha ele aqui cortado. Ó. O autor cortou ele, aí aqui a gente está só com o oblíquo interno. Tá? O músculo oblíquo interno ele vai se inserir, ó, aqui está o pubis, tá? Para ninguém se perder. O músculo oblíquo interno ele vai vindo aqui, vem lá de trás da crista ilíaca e se insere aqui, ó, pum. Se inseriu aqui na sínfise, no tubérculo púbico, na verdade. E ele forma esse arco aqui, ó, vocês estão vendo? Ó? Forma um arco inguinal. E olha que bacana, o músculo transverso abdominal, ele vai formar um arco exatamente igual. Olha ele aqui, ó. Seccionou agora, ó, por trás o músculo oblíquo externo, depois o músculo oblíquo interno, ficamos com o transverso do abdômen, que também anda em foice inguinal e vai formar aqui, ó, um arquinho, uma foice, se inserindo também aqui no tubérculo púbico. Olha o arquinho. Essa inserção, vocês perceberam que a inserção do transverso do abdômen é bem semelhante, quase que igual à do oblíquo interno? Quase que em conjunto, quase que um tendão conjunto. Não é à toa que a gente chama essa inserção única aqui desses 2 músculos no tubérculo púbico de tendão conjunto. E isso é bacana porque esse tendão conjunto, ele nem existe na verdade. A gente chama de tendão conjunto, né? Chamavam de tendão conjunto há tantos anos que essa expressão ficou. Mas na verdade ele não se organiza bem, porque um músculo se insere num lugar, o outro no outro e acaba não formando um tendão. Forma uma área. Então a expressão mais certa para a gente mencionar é área conjunta. Só que por termos didáticos, até por uma coisa de cultura de cirurgião, a gente vai sempre tratar como tendão conjunto. Mas saibam que a anatomia mais clássica, mais atual, trata essa área de área conjunta e não de tendão conjunto, que é a inserção única, singular, do músculo oblíquo interno e do transverso junto. Tá? Mas por que eu estou falando tanto disso? Qual a importância disso, pessoal? Seguinte, esse tendão conjunto, olha só, olha o que ele forma. Isso aqui é de pessoas normais. Eles em conjunto, eles deixam uma área de fraqueza, justamente abaixo dessa foice inguinal, dessa região aqui, ó. Quanto maior é essa área de fraqueza, pior. Se tem uma área de fraqueza ali, é uma área que está recoberta por fáscia, sem nenhuma estrutura muscular resistente. Então, uma área que está mais exposta a herniar. Tá? Ocorreu uma herniação ali, uma força, uma tensão maior das vísceras intraabdominais e acabar causando tal da hernia inguinal. Isso acontece em pessoas que têm, gravem bem esse conceito, pessoas que têm uma inserção alta do tendão conjunto. Pessoal, isso é muito clássico, isso é muito bonito de falar. Olha só, percebam bem, inserção baixa, inserção alta. A inserção alta faz com que essa área aqui de superfície, olha só essa área quadrada, dessa região formada pelo tendão conjunto, fique maior em pessoas que têm inserção alta do tendão conjunto. E com isso, esse tipo de pessoa daqui é mais exposto, está mais suscetível à formação de hérnias inguinais, do tipo direta. A gente vai ver a diferenciação um pouco mais para frente. Bacana, né? Aí fica, por isso que é tão importante a gente estudar a anatomia da região inguinal. Tá? E vamos andar um pouquinho mais. Aqui, ó, mais uma vez a gente rebatendo os músculos, o oblíquo externo, está aqui a aponeurose dele, ó, cortada de um lado para o outro. Ó. Se a gente reparar, as setinhas estão mostrando aqui, ó, a aponeurose dele aqui nessa setinha, ele naturalmente aqui, sem estar seccionado, e a outra ponta dele aqui, tá bom? Aqui o músculo oblíquo interno com a outra ponta dele aqui. E aqui só tem o músculo transverso do abdômen. E olha só, eu coloquei essa figura aqui só para vocês repararem uma coisa. Olha aqui o funículo espermático. Olha aonde que ele está começando. Para começar, o músculo que reveste o funículo espermático tem um nome, chama-se cremaster. Tá?
Olha só onde que ele está começando. No músculo oblíquo interno. Pessoal, então esse é um conceito bacana também. O músculo cremaster nada mais é do que o músculo, né, oblíquo interno pronunciado para revestir o funículo espermático. Bacana, né? Ninguém nunca pensou nisso. Acharam o quê? Que o músculo se inseriu ali e revestiu todo o funículo espermático. Ele não tem inserção em lugar nenhum, ele apenas reveste aquele funículo. Não, gente. Músculo sempre tem origem e inserção. O cremácea não tem. Não tem porque ele é formado do músculo oblíquo interno. Mais uma coisa bacana também, né? Tudo graças à anatomia. E a gente vai cada vez conhecendo mais, ficando mais íntimo da região inguinal, para poder conhecer agora a estrutura mais importante de todas, tá? Que é o tal do trígono de Hasselbalch, que é o trígono que vai diferenciar as hérnias inguinais indiretas das diretas e explicar também a origem de cada uma dessas hérnias. Sabendo que a hérnia indireta tem uma origem congênita, tá? Pacientes que têm persistência do pertuito peritônio vaginal, beleza? Indireta. A direta não. A direta são pacientes que têm fraqueza daquela região, tá? Tem uma inserção alta do tendão conjunto, então tem uma superfície, uma área de fraqueza maior e acabam sendo mais suscetíveis, tá, a hérnias inguinais agora diretas. Vamos delimitar primeiro esse trígono para depois a gente explicar melhor por que ele é tão importante, tá? O trígono, né, como todo triângulo, tem três lados. O primeiro deles é delimitado por esses vasinhos aqui, ó. Sabe qual é o nome deles? Isso aqui, só para quem não se localizou ainda, é uma visão por dentro, tá? A gente está olhando por dentro do ser humano para a parede abdominal assim, tá bom? Então é tudo uma visão mais privilegiada que a gente está tendo dos vasos e tudo mais, tá bom? Porque se a gente olhasse superficial, a gente não enxergaria esses vasos, tá? Esses aqui, pessoal, são os vasos epigástricos inferiores, tá? Que vão formar a primeira aresta desse trígono, tá bom? Em conjunto com a borda lateral do músculo reto abdominal e, por último, o mais importante, né, a estrutura de referência da região inguinal, o ligamento inguinal ou ligamento de Poupart, beleza? Esses três em conjunto formam o trígono de Hasselbalch, que é justamente aquela região de fraqueza delimitada pelo tendão conjunto, delimitada pela foice inguinal, tá bom? Nessa região não tem músculo, só tem fáscia transversalis, que é a última camada que ficou faltando no nosso estudo de anatomia. A fáscia transversalis ela fica exatamente abaixo do músculo transverso do abdômen, revestindo ali basicamente toda a cavidade, né, toda a parede abdominal, separando a parede da gordura pré-peritoneal e do peritônio, tá? Como aqui só tem fáscia, tem pouco músculo, essa aqui é uma região de fraqueza. Fraqueza é essa que vai ser mais suscetível a hérnias inguinais do tipo direta. Bacana, né? E se a hérnia for fora desse triângulo, vocês vão ver que elas vão ser indiretas, a gente vai ver, né, o porquê disso um pouquinho mais para frente. E pessoal, para fechar o bloco agora, a gente separou 5 perguntinhas para poder revisar todo o conteúdo que a gente abordou e fixar também alguns pontos importantes que a gente acaba não abordando durante essa parte inicial de anatomia. Tudo bem? São essas 5 aqui. Quais são os músculos que compõem a região, que formam a região inguinal? Pessoal, são 3. De fora para dentro, músculo oblíquo externo, que na verdade durante a cirurgia a gente só vai encontrar a aponeurose dele. Músculo oblíquo interno e músculo transverso do abdômen. Muito tranquilo. Tudo bem? A segunda pergunta é um ponto que a gente não menciona durante a explicação inicial. Então a gente tem que prestar muita atenção. Quais nervos eu posso lesar? Isso aqui indiretamente eu estou perguntando o seguinte: que nervos que passam por ali pela região inguinal? Pessoal, são 3 os mais importantes. Passam 4, mas são 3 os mais importantes. De cima para baixo, nervo ilho-hipogástrico, depois nervo ilho-inguinal, que corre junto com o funículo espermático, tá? Só que por fora dele, tá? É um dos nervos mais importantes. O ilho-hipogástrico é o que a gente acaba lesando mais durante a cirurgia, porque ele fica ali bem no local que a gente vai incisar na aponeurose do oblíquo externo. E às vezes na manipulação a gente acaba lesando ele. O ilho inguinal, ele é um dos mais importantes, mas a gente não lesa muito ele porque ele corre ali junto com o funículo e a gente no final normalmente poupa ele. E o ramo genital do gênito femoral, que corre por dentro do funículo espermático, tá bom? Vai inervar lá para baixo, tá bom?
E agora, passamos dos nervos e quais vasos eu tenho que saber? Um deles a gente já falou, tá? Então são os vasos epigástricos inferiores, porque eles vão delimitar o trígono de Hasselbalch. Quais são os outros vasos importantes? Pessoal, o plexo pampiniforme e a artéria testicular. São vasos que passam por dentro do funículo espermático e que durante a manipulação e durante o procedimento cirúrgico em si, a gente pode lesar e causar uma infertilidade ou até uma atrofia testicular, tá? Isso no momento tardio. Agudamente a gente causa muita dor e orquite isquêmica. Tudo bem? Então são esses 3 vasos aqui. E agora, pergunta bacana que a gente martelou durante a aula, tá? Quais músculos que formam o tal do tendão conjunto? Pessoal, é a inserção do músculo oblíquo interno. Só lembrar assim, o oblíquo externo eu não vejo, eu só vejo a aponeurose. Então os 2 músculos que faltaram, músculo oblíquo interno e músculo transverso do abdômen. Eles se inserem no tubérculo púbico e vão formar o tendão ou área conjunta, tá bom? E por último, para fechar, e o mais importante aqui dessas perguntas, quais são os limites do trígono de Hasselbalch? Pessoal, muito fácil. Ligamento inguinal, borda lateral do músculo reto abdominal e os vasos epigástricos inferiores, tá bom? Formando o trígono de Hasselbalch. Tudo bem? E aí a gente fecha o primeiro bloco da aula, bloco de anatomia, o bloco mais importante de todos, tá bom? E agora vocês vão ver que a próxima parte, né, o decorrer da aula vai ficar muito mais fácil, tá? Esse é o bloco mais importante. Quem tiver dificuldade, quem não pegou algum ponto, volta, assiste de novo, dá uma olhada naquelas setinhas que estão mostrando os músculos que foram rebatendo, tá? A gente tem que estar bem íntimo aqui com essa região inguinal para poder tudo correr mais fácil. E aí classificação, técnica de cirurgia, isso tudo fica fácil, tá bom?